Sejam todos bem-vindos à disciplina de Metodologia de Projetos na Educação. Nós estamos chegando ao último componente curricular do nosso curso de formação continuada em Educação para os Direitos Humanos. No momento oportuno, a gente vai fazer uma avaliação de todo o curso de formação continuada, na condição de coordenação pedagógica, que eu tive o prazer de fazer o acompanhamento de todos os trabalhos do desenvolvimento dessa atividade. E agora nós chegamos no momento em que a gente vai fazer algum debate do campo ideológico, fazendo a devida articulação com a questão prática da elaboração, implementação, execução e avaliação dos projetos no ambiente escolar, especialmente no ambiente da educação profissional e tecnológica. A gente sabe que com o advento da institucionalização da rede federal e, por consequência, a constituição dos institutos federais, houve um aumento significativo na elaboração e implementação de projetos no ambiente escolar, muito em função da nova atribuição que essa instituição recebeu, que é de fazer uma educação baseada nos 3 eixos do tripé ensino, pesquisa e extensão, em equiparação, em alguma medida, com as atividades já exercidas pelas universidades federais, né? E aí a gente vai poder fazer, nesse componente curricular, tratar das especificidades do campo da educação profissional e tecnológica. Vamos lá? Então nós temos aqui o objetivo dessa nossa primeira videoaula, que é conhecer os fundamentos teóricos basilares para pensar projetos em educação para os direitos humanos, indicando uma direção política progressista da cidadania em contraponto com os paradigmas liberal e neoliberal. Esse assunto é muito importante, principalmente no cenário político que a gente tem vivido no país, em que há uma criminalização do debate ideológico, principalmente com projetos como o projeto da Escola Sem Partido, né? Que começa a tratar e a reivindicar de forma equivocada uma neutralidade dos processos educacionais. E a gente sabe que a educação é um campo em disputa de projetos educacionais e de projetos de sociedade, e que por isso não é possível de nenhuma maneira dizer que a gente vai promover um projeto educacional baseado numa visão neutra, porque isso de fato não existe. Então o que a gente quer aqui nesse primeiro momento é fazer um apanhado histórico de algumas correntes ideológicas para demonstrar qual é a direção política dos projetos educacionais que devem ser executados no âmbito da educação profissional e tecnológica nos institutos federais. A gente sabe que no início da constituição da rede IF, essa instituição já trazia nos seus documentos oficiais uma perspectiva emancipatória de educação. E é baseada nesse princípio que a gente quer iniciar um debate com vocês acerca de indicar uma direção política necessária que vai fundamentar a gente a pensar, elaborar e implementar os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão nas nossas unidades de ensino. Para iniciar a discussão, a gente vai fazer um rápido debate sobre a questão da visão liberal de cidadania, porque é muito comum e já virou clichê, inclusive, dizer que a gente educa para a cidadania. No entanto, é preciso ter em conta que essa visão de cidadania ela tem modificações a depender da visão ideológica que fundamenta esse princípio, ou essa categoria da cidadania. E aí a gente traz algumas ideias, como por exemplo, da visão liberal de cidadania. Essa visão começa com os pensadores do direito natural, como é o caso do Hobbes, do Locke e do Rousseau, que vão dizer que direitos como
a igualdade e a liberdade são direitos naturais e que por isso já são constitutivos e imanentes da existência humana. Isso tem alguns problemas quando a gente vai tratar da questão da desigualdade social, porque a partir de uma visão liberal há a compreensão de que a desigualdade ela é imanente do processo constitutivo da sociedade e que por isso ela não pode ser superada. E é a partir desse princípio que alguns direitos vão sendo conquistados no sentido de assegurar direitos para evitar os tensionamentos sociais. No entanto, essa conquista de direitos não necessariamente garante a superação das desigualdades. E é nesse sentido que a visão liberal vai colocar o Estado como um papel de regulador dessa relação entre governo e sociedade, no sentido de minimizar os tensionamentos, porque a gente sabe que essa relação é uma relação contraditória e que quanto mais a desigualdade aumenta, mais aumenta os processos de insatisfação e, consequentemente, a exigência da classe trabalhadora no sentido de exigir dos governantes e do próprio capital o acesso a mais direitos que assegurem alguma dignidade na sua condição de classe trabalhadora. E nesse sentido a gente vai verificar que alguns direitos, inclusive os direitos humanos, eles foram assegurados nessa perspectiva. Essa discussão foi realizada na nossa primeira disciplina, quando lá o professor Matheus indica que, inclusive, as conquistas do estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra e outras conquistas consequentes dos direitos humanos tinham como pano de fundo assegurar e minimizar os tensionamentos sociais em função das convulsões sociais que vinham acontecendo em razão dos grandes prejuízos que ocorreram à classe trabalhadora com a Grande Guerra, né? Então a gente vai verificar que é preciso superar essa visão de cidadania liberal e nesse mesmo sentido a gente verifica que ela vai ganhando outros contornos, como é o caso mais atual da visão neoliberal. O neoliberalismo no Brasil, ele chega no Brasil especialmente no governo FHC, quando a gente vê mais fortemente a implementação das medidas políticas e econômicas, no sentido de fazer uma aproximação com as exigências do consenso de Washington, e lá nesse período a gente viu um avanço muito acelerado dos processos do que se chama de redução do tamanho do Estado e dos processos de privatização, de maneira que os serviços públicos cada vez mais passam a ganhar um caráter mais mercantilizado, ou seja, aquilo que se constituía anteriormente como, por exemplo, um direito social, ele passa a virar uma mercadoria que o trabalhador vai fazer a aquisição dessa mercadoria no mercado. Como é o caso, por exemplo, de algumas políticas que vêm sofrendo um ataque ainda mais acelerado no momento atual em que a gente vive, né? Porque, em que pese alguns teóricos digam que nos governos populares do Partido dos Trabalhadores o Brasil tenha vivido um novo padrão de acumulação, uma nova estratégia de desenvolvimento para superar o neoliberalismo, a gente sabe que na prática isso não aconteceu. O que significa dizer que as exigências do plano neoliberal não cessaram com a chegada dos governos populares à presidência da República do Brasil. E isso quer dizer que a gente precisa começar a pautar um novo padrão de cidadania que seja caracterizado pela ampliação e universalização dos direitos políticos e sociais. E aí a gente tem verificado que no neoliberalismo há a exigência de um conjunto de medidas por parte do grande capital que vai exigir, tanto do governo como da classe trabalhadora, o desmonte de direitos para a garantia dos seus níveis de lucro e acumulação.
Isso tem impacto muito forte, tanto na questão do trabalho, como na questão da educação. Nós temos acompanhado aí mais recentemente um conjunto de contrarreformas na questão dos direitos do trabalho, como foi o caso da reforma trabalhista, que ampliou significativamente as possibilidades de terceirização e que coloca o conjunto dos trabalhadores em condições ainda mais precárias e de trabalho ainda mais desprotegido. E agora, mais recentemente, a questão da reforma da Previdência, que também relega a classe trabalhadora, um ataque na medida em que quase que impossibilita o acesso à aposentadoria das novas gerações. Isso tudo nos faz refletir sobre, por exemplo, a realidade do trabalho que está colocada no cenário nacional. O que a gente tem visto é o aumento cada vez maior do desemprego, e aqueles que conseguem emprego estão em empregos bastante precários e desprotegidos, como é o caso dos empregos de trabalho mediado por plataforma, como é o caso dos aplicativos de entrega de comida, dos aplicativos de transporte de carona, Uber e similares. E a gente vai verificar que, na medida em que o grande capital organiza e se utiliza do Estado para a retirada desses direitos, ele vai preparar uma nova classe trabalhadora. E para preparar essa nova classe trabalhadora para um conjunto de trabalhos precários e desprotegidos, é preciso que se tenha uma interferência nas políticas de educação. E nesse mesmo pacote, a gente tem acompanhado no cenário da educação a reforma do ensino médio, por exemplo, ou como muitos preferem dizer, a contrarreforma do ensino médio. Essa contrarreforma, ela vem trazer um caráter de negação de tudo aquilo que a gente considera como ampliação de direitos ou aquilo que a gente considera como educação integral, ou seja, que os processos educacionais consigam reconhecer e considerar o ser humano em todas as suas dimensões. E é exatamente o contrário o que faz a reforma, que ela chega sob o pretexto de que nesse momento o jovem vai poder escolher a área do conhecimento na qual ele vai se especializar, e quando, na verdade, o que a gente vê é a preparação das bases para a formação de uma classe trabalhadora menos qualificada para ocupar postos de trabalho ainda mais precarizados. É esse que é o conjunto das medidas que se tem perpetrado contra a classe trabalhadora na atualidade. Na educação profissional, a gente tem visto de forma latente agora o debate do Futurice, que começa a trazer, tanto para os institutos federais como para as universidades públicas, a possibilidade de uma divisão da administração com entidades do setor privado ou as organizações sociais, as OS, e tudo isso tem reflexo também nesse conjunto de medidas que se colocam contra a classe trabalhadora, quando a gente percebe que isso tudo é a preparação das bases para o processo de mercantilização de um serviço público que até então estava majoritariamente nas mãos do poder público, como é o caso da política de educação. Isso não é uma coisa nova, né? Os grupos corporativos quererem maior participação nos recursos da educação não vem de hoje. Tanto é que a gente viu aí um conjunto de políticas públicas, mesmo nos governos populares do Partido dos Trabalhadores, que começou a fazer a divisão dessa alta monta dos recursos da educação por meio de programas como o ProUni ou o FIES, em que há a injeção de recursos públicos em grupos corporativos da educação privada, em detrimento do aumento dos investimentos na educação pública. Tudo isso como consequência de um processo de mercantilização
que é próprio da ideologia neoliberal. A ideologia neoliberal, ela é muito mais do que uma forma econômica, ela é também uma forma política e, por consequência, uma forma ideológica, porque ela vai tentar repassar para a classe trabalhadora a ideia de que os problemas são solucionados no individual. E aí a gente vê algumas categorias, como é o caso da meritocracia, que vem sendo cada vez mais colocada a responsabilidade sobre o sujeito e desprendendo aí a ideia de classe. A meritocracia, o empreendedorismo, são algumas estratégias ideológicas de que o neoliberalismo lança a mão para individualizar os processos, negar a ideia de classe e apresentar para a classe trabalhadora alternativas de superação, como se essas alternativas fossem individuais. Uma alternativa para esse processo é a gente começar a pensar uma nova perspectiva de sociedade e uma nova perspectiva de cidadania, por consequência, né? E aí a gente vai trazer aí aquilo que a gente vai aderir como ideologia para nortear os nossos projetos educacionais a partir de uma crítica progressista, de compreender a cidadania para além daquilo que está colocado na visão liberal e neoliberal, como é o caso da inclusão do sujeito na comunidade jurídico-política, ou seja, ele vai ter acesso a um direito no plano jurídico formal. O que a gente sabe é que nem sempre a conquista de um direito no plano formal assegura o seu usufruto no plano substantivo. E é por isso que a gente vai fazer a adesão da crítica progressista da cidadania para entender que a conquista dos direitos de cidadania não são suficientes para aquilo que a gente tem colocado historicamente como perspectiva de luta da classe trabalhadora, ou seja, o avanço para uma nova sociabilidade, em que o trabalho não seja mais elemento fundamental dos processos de exploração. A gente, quando faz a defesa da emancipação dos seres humanos, a gente faz pautada num ensinamento que a gente tem por base o pensador Marx, né? Vejamos, para Marx, a inteligibilidade da cidadania está nas relações que os homens estabelecem entre si e no trabalho, e não na dimensão jurídico-política. E também no fato de que a cidadania faz parte do processo de emancipação política. É importante a gente destacar isso porque o Marx faz essa diferenciação do que se considera a emancipação política e a emancipação humana. O que ele vai dizer é não que a conquista dos direitos de cidadania no plano jurídico formal não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas não são suficientes para que a gente possa assegurar à classe trabalhadora as condições para o avanço, para a superação do sistema capitalista e para avançar para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então o que nós temos é, quando a gente conquista um direito, seja ele político ou social, isso é importante porque assegura a emancipação política da classe trabalhadora. No entanto, o que nós temos que perseguir diuturnamente e colocar isso como base dos nossos projetos de educação, num processo de engajamento ético e político, é a conquista e a busca daquilo que se considera a emancipação humana. O Marx vai dizer ainda, né, que o cidadão não é o homem integral. E o que a gente busca é a integralidade desse ser humano, em que nenhuma dimensão sua seja negada e que ele não seja submetido a nenhuma forma de exploração ou mesmo de opressão. O que cai justamente no debate que nós temos realizado aqui no decorrer desse curso. Porque quando a gente traz a temática dos direitos humanos, é justamente para que a gente consiga refletir
e fazer encaminhamentos para pensar um processo de superação de todas as formas de opressão e, claro, com vistas à conquista daquilo que se chama de emancipação humana. O Marx diz ainda: o cidadão é apenas o homem no seu momento jurídico-político. Ele não é o cidadão revestido dos direitos da democracia burguesa, ele ainda não é um sujeito pleno, respeitado na sua integralidade, e isso está na nossa perspectiva, enquanto perspectiva de luta de uma classe, né? Então ele vai dizer que, ao dizer que vamos educar para a cidadania, é educar para uma dupla ilusão. Primeiro, porque é impossível atingir a plenitude da cidadania, e segundo, porque, mesmo que isso fosse possível, não levaria à formação de pessoas efetivamente livres, efetivamente sujeitos da história, dada a natureza da própria cidadania. Quando a gente educa para a cidadania no plano de uma cidadania, de uma democracia burguesa, a gente educa para essa cidadania com todos os limites que estão colocados para a conquista desses direitos, né? É a partir desses elementos e da busca de uma nova sociabilidade que a gente precisa começar a pensar os projetos educacionais. E a gente tem que trazer a seguinte reflexão: a minha aula, os projetos que eu desenvolvo na escola, eles cumprem qual objetivo? Eles são reforçadores de um status quo ou eles caminham para um processo de reflexão, de protagonismo dos estudantes, dos profissionais, para que eles possam refletir e buscar a perspectiva de uma nova sociabilidade? É baseado nesses princípios que a gente vai fazer a discussão na nossa próxima videoaula, quando a gente for discutir a questão da metodologia de projetos na educação. O que a gente precisa ter em mente é: a gente vai executar e desenvolver projetos, mas esses projetos não podem estar descolados de uma perspectiva ideológica. E a perspectiva que nós aderimos como instituição é uma perspectiva progressista que consiga demonstrar as contradições e as perversidades do plano neoliberal e do sistema capitalista contra a classe trabalhadora. Nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá!